Alô, amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para vocês. E subiu a exigência. Vamos conferir a nova projeção para escapar do rebaixamento. Quem traz todos os detalhes é o meu amigo Paulo Pires, o matemático, o plantão dos gaúchos, que explica o que o Santos precisa fazer para escapar da zona da degola. Vem daí, Paulinho. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vitória foi ao Recife, à Ilha, e bateu o Sport por 3-1, ultrapassou o Santos e colocou o Peixe agora na zona de rebaixamento. Santos que pega amanhã à noite, segunda-feira à noite, no Beira-Rio, a equipe do Internacional. E o Juventude, hein? Perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbi, está praticamente rebaixado para a Série B da próxima temporada, a equipe do Juventude. Como o Vitória venceu, colocando o Santos na zona de rebaixamento, neste exato momento, com a vitória do Vitória para cima do Sport, a projeção para não cair subiu um pouquinho. Projeção para não cair subiu para 42, tá ali, ó, 42. Vai permanecer em 42 se nesta segunda-feira der empate entre Inter e Santos. Se o Inter vencer o Santos, por qualquer placar, a projeção cai novamente para 41. 41 com vitória do Inter para cima do Santos. Agora, se o Santos vencer o Inter no Beira-Rio, a projeção que estava em 41 no final da rodada passada, subiu agora para 42 com a vitória do Vitória para cima do Sport, vai subir novamente para 43 se o Santos vencer o Internacional. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a classificação. Por enquanto, como a projeção para não cair está em 42, quem tem 42 hoje está escapando. Ceará e Vasco 42, Grêmio 43, Atlético Mineiro 44. O Inter tem 40, então abaixo do limite mínimo, de exigência mínima para escapar. O Vitória agora fora do Z4 tem 39, fora da exigência mínima. Santos 37, o Santos retornou agora à zona de rebaixamento. Fortaleza 34, Juventude 33, Sport já matematicamente rebaixado com 37 pontos na tabela. O Santos só vai sair nesta rodada do Z4 se vencer o Inter no Beira-Rio. Se o Santos não vencer o jogo, o Santos não sai do Z4. Por quê? Se o Santos empata com o Inter, vai a 38. O Vitória já tem 39. Se o Santos perde para o Inter, fica com 37. Se o Santos vence, o Inter vai a 40. Aí sim, passa o Vitória. Mas não vai passar o Inter. Por quê? O Inter tem 40 pontos, 10 vitórias, saldo menos 8. O Santos tem 37 pontos, 9 vitórias, saldo menos 14. Então o Peixe, se vencer por 1-0, por exemplo, um gol de diferença, vai ficar com 40 pontos, 10 vitórias, saldo menos 13 e o Inter, saldo menos 9. Entenderam? Essa questão importante aí. O Peixe, para passar o Inter, teria que ganhar por 4-0, 4 gols de diferença, para passar o Internacional. Mas claro que, nesse momento, o torcedor do Santos pensa, obviamente, em passar o Vitória novamente, né? Para colocar o Vitória, mais uma vez, na zona de rebaixamento. Depois eu vou falar de toda a questão aqui, ó. Eu só quero mostrar agora, na sequência, os próximos jogos de Juventude e Vitória, que jogaram nesse domingo. Juventude perdeu para o São Paulo. Falei no Morumbi? Não. Foi na Vila Belmiro o jogo. Perdeu por 2-1. E o Vitória venceu o Sport no Recife, na Ilha, por 3-1. Juventude tem agora Bahia no Jacone. No primeiro turno deu, lá em Salvador, Bahia 3-0. Depois enfrenta o Santos também no Jacone. Primeiro turno, na Vila, deu o Santos 3-1. E na última rodada, o Juventude enfrenta o Corinthians em São Paulo. No primeiro turno, em Caxias, o Juventude venceu por 2-1. Então, na sequência, Bahia, Santos e Corinthians, o Juventude fez no primeiro turno apenas 3 pontos, venceu o Corinthians em casa. Vitória tem agora Mirassol em casa, no Barradão, na próxima rodada. No primeiro turno, empate em 1-1. Depois enfrenta o Bragantino em Bragança. No primeiro turno, em Salvador, o Vitória venceu por 1-0. E na última rodada vai receber no Barradão, em Salvador, o São Paulo. No Morumbi, no primeiro turno, o Vitória perdeu por 2-0. Então, o Vitória fez contra esses 3 times aqui que vai enfrentar na reta decisiva do Brasileiro, Mirassol, Bragantino e São Paulo, no primeiro turno,
4 pontinhos. Ok? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar a explicação. Eu só coloquei aqui Ceará e Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro, na tabela aqui de classificação do Brasileiro, para mostrar nesse momento, como a exigência subiu para 42 agora, que hoje Ceará e Vasco estariam fora da zona de descenso, de projeção de descenso. De novo, pessoal, matematicamente falando, o clube só vai estar livre do rebaixamento quando o 17º colocado, que hoje é o Santos, não puder mais alcançá-lo. O Santos no máximo vai fazer 49 pontos. Então hoje é 49 para escapar, ou 50 pontos para escapar, certo? É que não é assim. Aí nós fazemos projeções. Então, pela projeção de momento, 42 pontos para escapar. Então hoje Ceará e Vasco estão fora do risco momentâneo. Claro, se o Santos venceu o Inter nessa segunda-feira, a exigência vai para 43, aí Ceará e Vasco voltam a ter risco de rebaixamento. Lembrando, mais uma coisa importante, o Vasco vem de 5 derrotas seguidas na competição, pessoal. Perdeu de novo, nesse domingo perdeu para o Bahia, e lá em Salvador por 1-0, mas depois a parte de cima da tabela a gente vai falar mais adiante no próximo vídeo aqui. Só para trazer essa sequência ruim do Vasco. Há 5 rodadas o Vasco tinha 42 e segue com os 42. Então, brigando hoje para não cair, pela projeção de momento, Inter com 40, Vitória com 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. O Fortaleza jogaria nesta rodada contra o Atlético Mineiro. Como o Galo jogou nesse sábado e perdeu a decisão para o Lanús na Copa Sul-Americana, então esse jogo foi adiado. Na quarta-feira, o Fortaleza enfrenta o Bragantino. Bragantino e Fortaleza, a próxima rodada do Fortaleza aí. Então o Fortaleza tem 34 pontos. Tem 34 pontos. 34 pontos e 34 jogos. Eu quis dizer jogos, mas também tem 34 pontos e 34 jogos. O Santos faz agora contra o Inter, nessa segunda-feira, o jogo 35. O Vitória já tem 35 jogos também. Juventude, 35 jogos e 33 pontos. Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias. Aqui, ó. Só pode passar nesse momento Fortaleza, Santos, Vitória, Inter e Ceará. Como o Vasco tem 42 pontos, 12 vitórias e saldo menos 2, e o Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias com saldo menos 31, então o Juventude matematicamente não alcança mais o Vasco da Gama. Claro que, olha, mas se fizer 29 de saldo, o Paulinho passa o Juventude, passa o Vasco, ok. Mas não vai acontecer isso, certo? O Juventude não vai tirar 29 gols de saldo do Vasco da Gama. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que o Juventude está muito próximo do rebaixamento. Por quê? Nesse momento, faltando 3 rodadas para o Juventude terminar a competição, ele já está com 6 pontos a menos que o Vitória. O Vitória hoje é o primeiro clube fora do Z4. Tem 39. O Juventude tem 33. O Juventude no máximo vai chegar a 42 com 12 vitórias se vencer seus 3 últimos jogos. E se o Santos, nesta segunda-feira, derrotar o Inter no Beira-Rio, aí o Santos vai a 40 pontos, o Juventude vai ficar a 7 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Inter 40, Vitória 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. Esses 5 times aqui brigando, portanto, por estas últimas vagas do descenso. E, mais uma questão importante aqui, ó. O Fortaleza tem esse jogo atrasado contra o Galo, certo? Na quarta-feira ele pega o Bragantino já na outra rodada. Então o Fortaleza pode chegar a 46, ó. Juventude só pode chegar a 42, Fortaleza pode chegar a 46, Santos a 49, Vitória a 48 e o Inter, se ganhar uns 4 jogos, pode chegar até a 52 pontos, certo? De projeção aí. Mas se eu vou, depois dos jogos dessa segunda-feira, principalmente depois do jogo do Inter contra o Santos, vou fazer um novo vídeo aqui, para a parte de baixo da tabela, aí sim, projetando, já com a exigência atualizada, repito que vai ficar em 42, onde está agora, vai cair para 41 ou pode até subir para 43. Então depois do jogo do Inter com o Santos, eu atualizo aqui essa questão, faço as projeções, consequentemente trazendo também aqui os últimos jogos. Como vão faltar 3 rodadas para cada equipe, vou fazer aquela projeção dos últimos 3 jogos e saber quem, se repetir a campanha recente, quem cairia para a Série B da próxima temporada. Tá bom, pessoal? Ó, na tela aí, 42 no momento, o Vitória venceu o Sport no Recife, a exigência que estava em 41, nesse momento está em 42. Pode, a partir da vitória do Inter contra o Santos, cair para 41, com um empate no Beira-Rio, ficar em 42, e se o Santos vencer o Inter no Beira-Rio, a exigência que está no momento em 42 vai subir para 43 pontos.
Tá aí Paulo Pires explicando tudo para você que é torcedor do Santos, que está angustiado, está na zona do rebaixamento e o que o Santos precisa para escapar da zona do rebaixamento. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Alvinegro Praiano. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.